Olá pessoal, estamos de volta com a discussão de mais uma lista de exercícios, né? Dessa vez a gente está discutindo aqui o assunto referente a curvas de aquecimento. E aí, para discutir as questões, a gente vai fazer primeiro a análise desse resuminho, para que a gente não tenha dificuldade no entendimento da resolução de cada uma, tá legal? Então vamos lá. Substância pura, né? Quando é que nós temos a representação gráfica, gente, do aquecimento de uma substância pura? Sempre que a gente observar aqui a fusão e a ebulição, nós iremos perceber que a substância pura, a fusão vai iniciar em uma temperatura e terminar nessa mesma temperatura. A ebulição inicia em uma temperatura e termina nessa mesma temperatura. Ou seja, para substâncias puras, nós temos temperatura constante de fusão e temperatura constante de ebulição. Tranquilo? No caso de uma mistura comum, você já pode observar no perfil do gráfico que a fusão começa em uma temperatura e termina em outra. A ebulição começa em uma temperatura e termina em outra, né? E isso faz com que seja caracterizado essa curva como uma curva referente a uma mistura comum. E agora nós temos também duas misturas especiais, a mistura azeotrópica e a mistura eutética. Se nós observarmos a mistura azeotrópica, nós iremos perceber que a sua ebulição ocorre em temperatura constante, começa em uma temperatura e termina nessa mesma temperatura. Já a sua fusão acontece em temperatura variável. Existe uma faixa de fusão para uma mistura azeotrópica. A fusão começa em uma temperatura e termina em outra. Já na mistura eutética, nós já observamos que a fusão começa num valor e termina nesse mesmo valor, ou seja, a fusão ocorre em temperatura constante. Já a ebulição das misturas eutéticas, começa em uma temperatura e termina em uma temperatura diferente. Tem o que nós chamamos de faixa de ebulição. Tá legal? Partindo agora para as questões, nós vamos analisar cada uma delas. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: o gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada no aquecimento de uma determinada amostra. Faça a interpretação do mesmo e marque a opção correta. Pessoal, a primeira coisa que nós temos que observar nesse gráfico é o seguinte: a fusão está acontecendo a 20 graus Celsius e está terminando exatamente nos mesmos 20 graus Celsius. Isso significa que a fusão está ocorrendo em uma temperatura constante. A mesma coisa nós observamos aqui para a ebulição. Começa em 40 graus Celsius e termina também em 40 graus Celsius. Então, tanto a ebulição como a fusão acontecem em temperatura constante. E a gente acabou de ver na discussão do resumo que quando nós temos fusão e ebulição acontecendo em temperatura constante, nós temos o que nós chamamos de substância pura. Então esse gráfico representa uma substância pura, portanto o item correto é o nosso item A. Próxima questão. Próxima questão diz o seguinte: uma amostra sólida é aquecida continuamente. O gráfico abaixo mostra a variação de temperatura com o tempo. Após a análise do gráfico, a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição e o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido são, respectivamente. Ou seja, ele quer que a gente marque na ordem o item que tiver fusão, ebulição e o tempo que essa substância passa no estado líquido. Então agora nós vamos olhar a fusão e a ebulição. Se nós observarmos aqui, gente, a fusão dessa substância inicia exatamente neste ponto, aqui. Esse ponto está um pouco acima dos 50 graus Celsius, o que nos leva a crer que nós temos aí em torno de 65 graus Celsius, certo? Beleza. A ebulição, a gente observa que ela inicia nesse ponto, exatamente numa temperatura igual a 150 graus Celsius. Agora, se nós observarmos o estado líquido, quanto tempo essa substância passa no estado líquido, a gente vai ver o seguinte. Bom, a fusão termina exatamente no tempo igual a 20 minutos. E se nós observarmos, a ebulição ela vai iniciar exatamente no tempo referente entre 20 e 30 minutos. Ou seja, no minuto 25. Quando se termina a fusão até o início da ebulição, nós temos a predominância nessa região aqui, do estado líquido. Perfeito?
Então, entre o minuto 20 e o minuto 25, nós temos a predominância do estado líquido. Portanto, o tempo que essa substância permanece no estado líquido é igual a 5 minutos. E aí nós vamos marcar o item que tem 65, 150 e 5 minutos. Portanto, o item correto seria o nosso item E. Beleza? Próxima questão. Próxima questão vem o seguinte. Após a interpretação do diagrama de aquecimento de um material, marque a alternativa correta. Pessoal, pelo que nós já estudamos aqui, nós já estamos observando pelo perfil do gráfico que a fusão está iniciando a temperatura exatamente de 80 graus, nesse ponto, e está terminando na mesma temperatura. Portanto, aí nós temos a fusão constante. Já a ebulição começa em 200 graus e termina em 210, ou seja, aí nós temos uma faixa de ebulição. A gente aprendeu aqui, analisando o resuminho, que quando a fusão é constante e a ebulição é variável, nós temos o que nós chamamos de mistura eutética, não é isso? Analisando os itens, nós temos aí a temperatura no tempo zero representa o aquecimento de um líquido. Se nós observarmos aqui, pessoal, a temperatura no tempo zero, que é esse aqui, está igual a 10 graus Celsius. E o que predomina nessa temperatura é o estado sólido, né? B. O diagrama representa o resfriamento de uma substância. Pessoal, se nós observarmos aqui com o passar do tempo, a temperatura só sobe, né? Se a temperatura só sobe, não pode ser uma curva de resfriamento. Item C, ele diz, a 210 graus Celsius é a temperatura de fusão do material. A gente observa que a fusão está acontecendo, gente, em 80 graus Celsius, não é isso? Item D, o material em questão é uma mistura eutética. Pronto, encontramos o item correto, então o item D é o item correto. Próxima questão. Bom, a próxima questão, gente, eu não vou ler o texto todo para a gente não perder tempo, tá certo? Então, eu vou analisar aqui diretamente os gráficos, tá legal? Então vamos aqui para a análise dos gráficos. A gente diz assim, nós temos aqui o gráfico referente à substância pura do chumbo, referente aqui ao estanho na sua forma pura, e nós temos aqui uma mistura dessas duas substâncias, né? Que é o que a questão diz aí referente à sucata, né? Ela diz aqui que é uma sucata que contém em torno de 63% de estânio, 63% de estânio e 37% de chumbo. Portanto, é uma mistura desses dois metais. Aí ele vai e diz assim, pedindo para a gente marcar o item correto. O ponto de fusão da mistura é menor que o das substâncias na forma pura. Se nós observarmos aqui, o ponto de fusão dessa mistura, pessoal, é exatamente 183 graus Celsius. Concorda? Pronto. O ponto de fusão do chumbo, 327, e o ponto de fusão do estanho, 232. Então, se nós prestarmos atenção, esse item aqui é o item correto. O ponto de fusão da mistura é menor que o das substâncias na sua forma pura. Tranquilo? Próxima questão nós temos aí, O aquecimento de uma pedra de gelo faz com que a água saia do estado sólido para o líquido, o fenômeno chamado de fusão. Já o resfriamento da água faz com que ela saia do estado líquido para o sólido, e esse fenômeno chama-se solidificação. O gráfico a seguir representa a curva de resfriamento da água, a pressão constante da água pura, né? A 1 atm, e após a sua análise marque a alternativa correta. Pessoal, se a gente for analisar esse gráfico aqui, nós vamos observar que está ocorrendo o decréscimo da temperatura. À medida que o tempo vem passando, a temperatura está diminuindo. Não é verdade? Pronto. A temperatura está diminuindo. E aí a gente vê o seguinte. Essa região que nós temos aqui, o ponto A, está acima da temperatura de ebulição da água, que é 100 graus Celsius. Então o que deve predominar aí é a forma de vapor, né? O B, nós temos aí o momento em que ela sai do seu estado de vapor para o estado líquido, um fenômeno chamado condensação. Não é verdade? Aqui,
Entre o ponto B e o C, ó, nós temos a predominância do estado líquido. Não é verdade? A região C predomina o estado líquido. O ponto D, que é exatamente 0 graus Celsius, ó, nós temos também uma temperatura constante, é aquele exato momento que o líquido está saindo desse estado físico para o estado sólido, um fenômeno chamado solidificação. E aqui na região onde nós temos o E, nós temos a predominância do estado sólido. Perfeito? Ok. Feita a análise do gráfico, vamos procurar o item correto. Ele diz assim: o fenômeno que ocorre em B é a solidificação. Veja, o fenômeno que acontece em B é exatamente a passagem do estado de vapor para o estado líquido, não é verdade? É um fenômeno chamado condensação, né? Vale lembrar que quando a substância está no estado gasoso e passa para o estado líquido, nós também chamamos isso de liquefação, né? Então a região A nós poderíamos chamar aí tanto de liquefação quanto de condensação. Se nós levarmos em conta que ocorre a passagem também do estado gasoso para o líquido, a gente chama de liquefação. Do vapor para o líquido, nós chamamos de condensação. Tranquilo? Então, no ponto B, nós temos aí esse fenômeno que pode ser chamado de condensação ou liquefação. Beleza? Analisando aí a questão ainda, nós temos aí na região A, a água se encontra no estado sólido. Se nós observarmos a região A, onde predomina o estado de vapor ou gasoso, né? C. O fenômeno que ocorre em B é a condensação ou liquefação da água. Ok, pessoal, acabamos de encontrar o item correto. Tudo bem? Resolvidas essas questões, gente, logo a gente deve estar retornando segunda-feira com mais questões para vocês, tá certo? Sexta-feira nós estaremos postando a discussão dessas questões. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem em casa, um grande abraço e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.